bom ver um monte de gente com cara conhecida aqui, gente que a gente trabalha, que tem mais do que como parceiros, amigos e amigas aqui dentro. Hoje eu pensei em várias coisas antes de vir para cá, no que eu podia falar nesse tempo que me foi gentilmente dado para um case que é de um projeto, na verdade, que a gente desenvolve e que eu tenho que dividir com outras pessoas hoje esse case. Alguma dessas pessoas, talvez, pode colocar para mim, por favor? Talvez vocês conheçam algumas dessas pessoas. Essa aqui é a Sandy, de Manaus. Mês passado, outubro de 2018, ela estava saindo com uma amiga de uma festa na cidade de Manaus. Um cara mexeu com a amiga dela, ela defendeu a amiga. Ela tem a voz um pouco mais grossa, o cara falou, é um traveco. Começou a bater nela no meio da rua, às 6h30 da manhã, chamando de traveco, filha da puta, você merece morrer, você é a escória da sociedade. Ela começou a chorar. Perceberam, então, que se tratava de uma mulher biológica, mãe de 2 filhos e empresária. Esse caso aconteceu há 6 dias atrás. Essa aqui que vocês estão vendo, e várias pessoas devem ter visto, que se transformou em viral na internet, é a Débora. A Débora estava saindo do carro dela, encontrou um cara na frente do carro dela que achou que ela era uma transexual. Começou a agredir, humilhar e chamar de viado de merda, você tem que morrer. Débora está passando por um processo de radioterapia, se recuperando de um câncer de mama, e ela trabalha na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Essa criança aqui nasceu em 4 de novembro de 1972. Nasceu na cidade de Curitiba, uma cidade tida como capital europeia do Brasil. Teve todas as melhores chances do mundo, né? Ela teve sorte de estudar nos melhores colégios, estudou a vida inteira no Colégio Bom Jesus, no Colégio Franciscano, em Curitiba, que traz uma boa educação, sócia dos melhores clubes, né? Os melhores amigos, tudo que a educação podia dar. Formou-se super cedo, com 15 anos, já estava fazendo o seu primeiro vestibular, fez direito, letras, se formou em bacharelado em direção. Ela teve a sorte de estudar outras línguas, teve inglês, alemão, ela teve sorte de estudar francês. E, mesmo assim, essa pessoa continua até hoje, aos 47 anos de idade, com a carteira de trabalho vazia. E eu sei disso porque essa pessoa sou eu. Isso aconteceu não por falta de competência. Isso aconteceu por um problema na sociedade que eu chamo, hoje em dia, de viés inconsciente, mas que eu chamo de preconceito, que eu chamo de discriminação de fato. Desde cedo eu soube que ser diferente poderia ser um problema, mesmo acreditando, como foi dito aqui, eu acredito muito nisso, que a nossa maior igualdade é, sim, a diversidade. E talvez essa seja a única igualdade que todos nós tenhamos. Aos 6 anos de idade, nesse colégio, Bom Jesus, estava eu e meu irmão, eu sou filha do meio, então tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, e até então estava tudo bem. Nesse colégio, me colocaram no centro de uma rodinha, na hora do recreio, na hora do intervalo, e esses meus amigos e amigas de época, queriam ser meus amigos futuros para a vida inteira, começaram a bater palma e me chamar de Mariquinha. Eu, muito ingenuamente, né, não sabia o que era Mariquinha, né? Isso em 1972. O que eu fiz? Comecei a girar. Opa, eu sou Mariquinha. Muito feliz, né, gente? Afinal, eu falei, gente, eu arrasei hoje. Meu pai ia buscar a gente, né, e perguntava para cada um, e a gente contava como é que tinha sido o nosso dia. E meu pai perguntou, primeiro começava sempre pelo primogênito, meu irmão, homem ainda, né? E meu irmão contou o dia dele, nossa, eu aprendi tal coisa no futebol, e foi incrível, foi maravilhoso, tal, tal, tal. E daí passava para mim, que era o segundo filho, homem na época, e ele passava para mim, Alexandre, eu falei, não, deixa a Sabrina falar. Né? Porque eu já sabia que não ia ter nenhum dia melhor do que o meu, que naquele dia eu ia ser a estrela. E daí minha irmã chegou e falou, na ginástica olímpica hoje eu dei 2 piruetas, eu fiz não sei o quê, tal, tal, tal. Eu só olhei e falei, bom, né? Até elogiei, não sei o quê. E você, Alexandre? Eu falei, bom, gente, agora é a minha vez. Eu fui no meio do recreio, parei o recreio, todo mundo veio em volta de mim, inclusive gente de outra turma, e começaram a bater palma, me chamar de Mariquinha. E meu pai, o que você fez, Alexandre? Eu falei, eu girei. Eu girei, pai, muito, pai, porque eu era a Mariquinha. Foi simplesmente maravilhoso, pai, ser a Mariquinha do colégio. A única que ficou feliz com essa situação, porque meu irmão mais velho sabia o que era ser Mariquinha, a única que ficou feliz foi minha irmã, que falou, eu também quero ser Mariquinha.
uma retardada, né, gente? Porque eu falei, gente, que mundo encantado ela vive, né? Que era o mundo que eu queria viver até hoje. Nessa situação que eu passei, então, logicamente, meu pai me contou que era ser mariquinha, que eu soube que era uma coisa extremamente negativa e pejorativa. Meu pai, como todo pai, tentou mudar essa realidade, me colocando no judô, me colocando no escotismo e falando, imite teu irmão se você não quiser sofrer nessa vida. Tentei imitá-lo, logicamente sem sucesso. Aos 14 anos fiz minha primeira tentativa de suicídio, aos 16 a segunda, ainda criança, entrando na minha primeira faculdade. Porque me achava um problema, trazendo problemas para meus pais, infelicidade, com um currículo bom e não conseguia me engajar com as outras pessoas. Depois disso, eu comecei um trabalho de militância, porque eu comecei a ver que a minha situação de privilégio era rara, e que outras pessoas que passavam o que eu passava não tinham o apoio familiar, que na época não tinha nem nome, não se falava em transexualidade. Depois de ter um nome, me falaram o que era preciso fazer. E quando eu soube do que precisava fazer, dos hormônios, dos processos terapêuticos e etc., eu falei, não quero isso para a minha vida. Eu quero ser o Alexandre, me deixem ser o Alexandre que eu quero ser. Falaram que não era possível, anos depois, não tendo cirurgia no Brasil e apoio de SUS e esse entendimento às diversidades, eu comprei um bisturi, fio de sutura e fiz a retirada dos testículos sozinhas em casa, logicamente, não sendo médica. Fui parar na Santa Casa, após isso foram 14 cirurgias para finalmente estar adequada e hoje estar aqui falando com vocês. Comecei a militar, comecei a fazer pelas causas da diversidade e o que era um problema eu transformei em solução. A vida me apontou numa série de fraquezas e eu consegui transformar essas fraquezas em capacidades, porque nós todos, e eu estou falando todos aqui, vivemos numa sociedade que está acostumada a dizer você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir. Não é uma sociedade que potencializa o teu melhor. Ela vai procurar o teu defeito. E desses defeitos que ela apontou para mim, que foram doídos de reconhecer essas fraquezas, eu transformei em potências. A vida me virou do avesso, eu percebi que muitas vezes esse avesso pode sim ser meu lado certo, e tudo bem ser do avesso, não há problema nenhum com isso. Dentro desses projetos de militância, eu conheci outras ditas minorias. E eu queria que a gente refletisse para nunca mais usar essa palavra minoria, que é de extrema crueldade com as pessoas, sejam quantitativas, qualitativas ou minoritárias. Se existe uma maioria nessa sociedade que a gente vive, principalmente o Brasil, que é regido por tanta desigualdade, essa maioria é feita de pobres. É a única maioria que existe. Se você está aqui hoje me vendo em plena quinta-feira de manhã, você pobre não é. Para estar aqui quinta-feira de manhã comigo. Então, eu tenho que dizer, a partir de hoje, você que se achava a maioria, você é minoria. E dentro dessa minoria de pobres que eu conheci, em situações de vulnerabilidade, muitas vezes, a maioria era composta de pessoas negras, mulheres, gays, refugiados e pessoas com algum tipo de deficiência. Porque essas pessoas ficam à margem da sociedade porque nós não nos interessamos por elas. Nós esquecemos que elas são a maioria e para elas que a gente deve exercer todas as nossas ações para fazer essa inclusão de maneira real. Se a tua empresa não faz essa inclusão, tem algo errado na tua empresa que pode começar a mudar. A partir disso, me juntei com 4 pessoas, eu, Márcia Rocha, a Laerte Coutinho, cartunista, e Letícia Lanza, psicanalistas, e fundamos a Transemprego. Porque as pessoas, quando a gente foi procurar, e por que não procuravam pessoas trans, um dos CEOs, que hoje em dia é nosso parceiro maravilhoso, ele falou, a gente não chama porque é tudo puta. E eu falei, a grande maioria é mesmo. Às vezes sem chance de opções, só que a gente tem puta doutorada, a gente tem puta mestrada, a gente tem puta trilíngua. Ele falou, tem? Eu falei, sim. Você traz, então, para mim? Trago. E começamos o trabalho da Transemprego, que hoje em dia são 118 parceiras. Fico feliz que vários estão aqui dentro. A gente consegue desenvolver um trabalho efetivo de inclusão. Dentro desses cases que eles pediram para trazer, eu não vou citar muitos nomes, mas eu tenho que citar que é possível, sim, fazer inserção. Nós temos a Atento, que de 78 mil funcionários, 1.300 são trans. Muito bom estar aqui com o Paulo, tudo, que todo ano a gente tem uma parceria super grande com a CEA. Semana passada, a CEA acabou de abrir 1.000 vagas para pessoas transgêneras, para pessoas voltadas à diversidade, que são temporárias, com chance de efetivação dentro, e, para mim, isso é mudança real de pessoas que querem fazer e não ficam só na teoria, fazendo palestras e conscientização. Quem quer, faz. E daí, para falar de empresas pequenas que eu tenho que falar, nós temos a Tembici, que é uma empresa maravilhosa que faz as bicicletas, inclusive do Itaú, que está aqui, né? E são 250 funcionários nessa empresa, onde começou há 3 meses atrás com 3 pessoas, foram para 5, e hoje a gente já tem quase 20 pessoas transgêneras trabalhando lá dentro. Então, a inclusão, de fato, pode ser feita, desde que a gente acredite que ela possa estar top and down de verdade.
Não adianta querer incluir a pessoa trans que passa por mulher, que tem passabilidade, a bonitinha. Eu tenho trans, quando vem me procurar, eu ainda falo, olha, eu tenho pessoas trans, negras e deficientes. Você quer levar um combo para ficar bem na vida? Eu tenho, né, gente? Um combo para a empresa ficar legal, tira a foto e bota lá. Isso eu tenho também, né? Mas eu acho que está na hora da gente fazer um pouco a mais. Está na hora da gente pensar que a mudança só acontece se a gente tomar consciência que nós todos aqui somos minorias e temos que incluir essa maioria de pessoas que estão fora desse processo por culpa dessas minorias que somos nós. Eu convido vocês a fazer com que esse projeto Transemprego, que é totalmente gratuito, ou seja, vocês não têm desculpa para não incluírem, né? Eles estejam desde a tia do cafezinho, essa diversidade tem que estar no DNA da empresa, não pode estar só no RH, no marketing, na responsabilidade social, que é onde fica. Se não tiver essa cultura de diversidade, que somos todos nós, dentro de todas as empresas, isso não vai funcionar nunca. É um convite que hoje eu vim aqui fazer para vocês. Eu quero que, no máximo, em 10 anos, vocês me ajudem, não a colocar um carimbo aqui, que eu não preciso mais, ainda bem que eu consegui me virar. Me tornei a primeira mulher trans embaixadora da Rede da Mulher Empreendedora, que congrega 500 mil mulheres empreendedoras no Brasil. Eu consegui realmente respirar minha vida e fazer por outras pessoas. O convite que eu faço a vocês todos que estão aqui é: me ajudem a acabar com o transemprego. Eu não quero que isso seja um projeto que continue para a vida inteira. Me ajude em 10 anos a fazer com que isso seja um processo e um projeto não necessário. Obrigada pela oportunidade.